pessoas entrarem. Boa noite. Estamos esperando as pessoas entrar. O Instagram está chamando as pessoas para a nossa live sobre ansiedade, os 5 passos para controlar a ansiedade. Vou falar no final, vou falar um pouquinho de ansiedade, sobre a visão de um novo paradigma de saúde chamado leis naturais biológicas, estudadas como um outro filtro, por uma outra lente. Então fica aí, vamos ensinar direitinho o que é ansiedade e como ela pode te ajudar nesse entendimento. A ansiedade, pelo paradigma do dicionário, se a gente fosse ler o que é ansiedade, é um grande mal-estar físico e psíquico, vindo com uma aflição e com uma angústia, uma agonia no nosso corpo. Então, uma situação de estresse vivido impactante na sua vida e que vai trazer para o seu corpo sensações físicas junto, palpitação, dor de cabeça, já sentiram aquela dor de cabeça forte, aquela angústia, aquela ansiedade, o coração acelera, a respiração fica mais forte, a transpiração. Então, muitas sensações físicas no nosso corpo. Essa a gente às vezes fica, será que tenho, será que não tenho? As pessoas acham que é uma aflição do presente, uma preocupação excessiva com o futuro, mas na verdade não é isso. É um conjunto de histórias vividas pelo nosso corpo e pela nossa história. Todos os sintomas e as doenças possuem aspectos de vários sentidos numa situação impactante, inesperada, vivida com isolamento. Essas situações são muito impactantes e a gente vive como um choque. Então, a ansiedade é um conjunto desses choques, vividos junto com medos, com anseios. Boa noite, vamos viver uma vida mais plena, uma vida sem angústia, sem inflamação, sem agonias no nosso corpo, sem aflições que o corpo experimenta com estresse emocional. Essa fase vem muito para nos contar sobre esse estresse, o que o nosso corpo está respondendo depois de dias que fomos pegos de surpresa. E eu estou aqui para explicar os 5 passos para controlar a ansiedade. Então, ansiedade, um grande mal-estar físico e psíquico vivido com aflição e agonia. Você vive isso ou conhece alguém que vive? Chama pelo aviãozinho, vem compartilhar com a gente essa live gostosa, em que no final eu vou falar dos 5 passos e 5 ingredientes básicos para controlar essa ansiedade. Então, tudo o que acontece com a gente, tanto sintoma como doenças, tem os seus aspectos físicos, biológicos, psicológicos, é experimentado como tanto mental, psíquico, né? Então, teve um doutor alemão que estudou durante 30 anos as leis naturais biológicas, e essas leis ele deixou como presente para a gente, um presente para a humanidade. Por 30 anos ele relacionou a percepção, o como a gente enxerga o mundo, com o nosso cérebro sendo o responsável por acomodar esse estresse e levar em direção a um lugar do nosso corpo em que é sentido e fragilizado, um órgão, um tecido, um músculo. Então não é à toa que a gente sente um conflito e não sente outro, a gente sente um sintoma e não sente outro. A gente tem uma doença num determinado, por exemplo, a gente tem uma dor no ombro direito e por que a gente não tem no esquerdo? Então, muito disso é acompanhado por essa relação da percepção, como a gente enxerga o mundo, como a gente informa o mundo, como a gente relaciona o cérebro e o nosso corpo. Então, o Dr. Hammer foi esse médico alemão em que deixou para nós um presente, as leis naturais biológicas, a nova medicina germânica. E ele estuda a doença por outro paradigma, por outro ponto de vista, em como, na verdade, as doenças são ditas como rótulos por ele. Então, ele estudou nele, que por conta que ele teve um câncer, e em mais de 15 mil pacientes oncológicos que ele estudou, e ele conseguiu achar o significado de tudo isso. A ansiedade não é nada de preocupação com o futuro, nada de viver no passado, e sim é um conjunto de histórias vividas pela pessoa. Às vezes a pessoa gera uma preocupação por conta de uma angústia que ela tenha vivido, e isso pode trazer sensações físicas que podem ser palpitações, coração acelera, respiração acelera, ela entra num verdadeiro estado de alerta.
E esse alerta, se não tratado, e como de repente se foi um medo que ela passou junto com tudo isso, um medo que ela viveu de fato, o perigo estava na minha frente, exemplo de um ladrão, de um assalto que a pessoa tenha vivido, o ladrão estava na frente dela e ela não teve tempo, né? Não teve, foi pega de surpresa. E esse medo estava na frente dela. Isso pode gerar para algumas pessoas um medo tão grande que ela consegue ficar nesse estado de alerta, numa crise tão forte, que pode ficar acelerando e reativando a todo momento, que ela só dela pensar já gera uma aflição para o corpo dela, já gera uma aflição emocional e ela vive esse estresse. E de acordo com o tempo que ela fica pensando nisso, ou revivendo, ou remoendo tudo isso, ela entra em contato com os hormônios do estresse, que é o cortisol e a adrenalina, que são extremamente tóxicos ao longo do tempo que a gente vive com eles, muito tóxico para o nosso organismo. E é isso que a gente briga aqui, é tratar para não virar uma crise de pânico, para não virar uma situação de estresse muito grande em que a pessoa não consegue depois melhorar disso. Então a crise de ansiedade não vem à toa, não é à toa que a pessoa tem. A gente vai cavucar ali na biografia dela, a gente vai cavucar na história dela para entender da onde vem essa ansiedade. Essa ansiedade às vezes gera, a preocupação que gera já é um problema que ela vive e já vive isso na psique dela, na forma de olhar o mundo, na forma que ela percebe as coisas e vai fragilizando com o tempo. Se ela ficar muito com esses hormônios de estresse no corpo dela, vai fragilizando órgãos, tecidos, músculos. Então, não é à toa que a gente fala que o estresse, a gente precisa tirar ele da nossa vida porque é extremamente tóxico. A ansiedade que gera esses efeitos, esse medo, às vezes a pessoa sofreu um assalto e esse assalto, ela viveu medo do ladrão entrar e aconteceu dela ver o ladrão foi, ela viveu realmente essa experiência e essa experiência às vezes gritos, maus tratos, né? Então a emoção ainda cola aquela experiência e a pessoa fica com aquela memória celular sempre com aquele medo antecipado, medo de reviver aquela situação. Medo perseguitório, ou às vezes a pessoa também tem um medo. Por que eu falo do medo? O medo é uma emoção natural do nosso corpo, ok, assim como a ansiedade, porém eles exacerbados, vividos muitas situações de medo, o medo de sobrevivência, o medo do abandono, o medo de não ser correspondido, medo de uma traição. Tem mulher que fica com tanto medo de ser traída que o marido chega uma hora que fala, não, então vou, né, até trair, porque já que ela me persegue com essa história, vai fazer muita diferença sim ou não, né? Então a pessoa fica com tanto medo que às vezes ela leva a pessoa às vias de fato. E o medo da rejeição, o medo da morte, ou mesmo o medo do desconhecido, que é o que a gente tem vivido muito hoje em dia. A gente não vê, é invisível, né? Então a gente já sente esse medo. Só o fato da pessoa imaginar alguma coisa dessa acontecendo já gera uma aflição no seu corpo. Então essa aflição vai fazendo essa situação de estresse realmente acontecer. E esse medo paranoico, às vezes um medo perseguitório, um medo do desconhecido, a pessoa nem viveu aquilo e tem medo, né? Então, tem muitos pacientes que às vezes falam, mas meu pai vai sair, né? No começo da pandemia, por exemplo, meu pai vai sair disso na rua e eu já tenho medo. Medo do quê, né? Medo, qual é a sua preocupação? A gente pergunta. Então, nesse programa de tratamento online, a gente consegue ajudar a pessoa até online a entender a origem de tudo isso, para ela não ficar com esses hormônios de estresse intoxicando o corpo dela e fazendo tanto mal para o organismo como faz. Fragiliza músculos, tecidos, às vezes até o ombro, né? As pessoas têm dor nos ombros porque às vezes aquela vovozona, aquela mãezona ou aquela mulher que quer ser a perfeita, ela carrega o mundo nas costas e ela não percebe o quanto ela está querendo ser perfeccionista. Ou mesmo aquela pessoa que tem mania de limpeza, porque ela quer tudo organizado e tudo mais. Todos são? Não são todos, mas se ela já ter vivido um princípio de aflição, uma aflição psicológica, uma aflição mental, e ela vive uma outra situação de medo, esse conjunto de aflições, de emoção, todas juntas,
podem gerar mais ansiedade. Essa ansiedade pode levar a uma crise de pânico, dependendo da intensidade que for vivido tudo isso. E lembra sempre do que eu falo nas lives. O medo ou a aflição ou o choque vivido pode ser real, imaginário, simbólico ou virtual. Mesmo pela televisão a gente pode sentir esse medo. Então olha só como a vida real é realidade versus expectativa, né? Então a gente está vivendo tudo isso que eu estou falando, né? Então se a gente se deixar criar essa nova realidade que estão propondo, né, desde o começo dessa quarentena, a gente consegue viver desse medo. E esse medo pode levar a gente a muitos prejuízos para a nossa saúde física, mental e emocional. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente observa e como a gente vive, porque às vezes a gente consegue até, pela nossa biologia, a nossa história começa muito antes da gente ser um feto. A gente começa pela intenção dos nossos pais nos terem, como foi a qualidade da nossa gestação, como foi a nossa vinda ao mundo, como foi a nossa criação, a nossa primeira infância. Então tudo isso são experiências e representações que a gente vive muito fortes. Ali naquele período a gente tem muita conexão neural, conexão cerebral, e a regeneração disso não vai mais se dar, né? Aí só vão mudar os atores das representações. Então, um primeiro relacionamento que a gente vive é o relacionamento dos pais. O primeiro nosso luto é com 3 anos, quando a gente se desapega mais da mãe, a gente vai criar um pouco mais do nosso mundo sem a mãe. Então, tem muitas situações biológicas e naturais que as leis naturais biológicas de Dr. Hammer, da nova medicina germânica, propõem outro paradigma para a gente enxergar as doenças, de outro foco, de outra lente. Então, se você acha que as pessoas que você conhece têm ansiedade ou se beneficiariam com esse assunto de hoje, mais para frente eu vou falar dos 5 passos, 5 controles para você conseguir regular essa ansiedade em você e na pessoa. Se você conhece alguém, tem esse aviãozinho, que parece um aviãozinho de papel, compartilha aí com amigos e familiares que poderiam se interessar a vir ouvir esses passos com a gente. Eu vou falar logo mais. Então, de acordo com a situação impactante que a gente vive, relacionado a esses medos todos, esses anseios, essa aflição física e emocional, vai gerar com 5 sentidos, né? Então, a visão, o nariz, o olfato, a audição, o paladar e o tato são os nossos 5 sentidos vitais. É por eles que a gente vive todas as nossas experiências. Então, todas as experiências são sentidas e vividas, se não real, imaginário, simbólico ou virtual. E o que isso quer dizer? Que se a gente não resolve, essa fase de alerta que é a ansiedade, ela fica ativa e não se recupera muitas vezes. E pelo fato de não se recuperar, qualquer sentido biológico que a gente tente reviver na nossa mente, isso reativa e vira um trilho do conflito. Ou seja, eu fico o tempo inteiro em estresse. Se eu recebo pela noite a notícia de um familiar que está no hospital ou que faleceu e era um ente próximo, um amigo muito próximo, eu vou reativar isso com uma insônia numa fase de alerta. E se eu não viro essa página, toda vez que eu recebo uma ligação pela noite, naquele mesmo horário, eu vou reativar todo aquele medo, todo aquele anseio, toda aquela aflição física e mental, e eu reativo a ansiedade. Então, muito disso, às vezes eu consigo ter uma aflição muito grande mental se eu me preocupo com o que as outras pessoas vão falar. Então, o medo perseguitório é o medo do julgamento, o medo do que os outros vão falar, o medo do que eu vou ouvir, como que eu vou me expor. Então, isso já vem, provavelmente, de uma infância muito cobrada, né? De uma história que a gente precisa olhar e precisa ser olhada com carinho e atenção. Nesses programas online a gente consegue, tanto presencial quanto online, sentir e saber exatamente numa sessão só a origem de tudo isso, a origem por onde tudo começou que você está sentindo e para que você está sentindo isso.
Então, eu acabei de vir de uma sessão em que a pessoa viveu uma agressão pelo tio na infância, e qualquer relação a mais que ela tenha com o sentido masculino, porque ela não teve um pai, a mãe criou ela sozinha, ela vive essa aflição de ser largada, de ser abandonada, então dessa deslealdade, dessa traição. Então a pessoa já vive nesse medo porque eu não quero reviver aquela experiência que eu tive. Então experiência até os 7 anos de idade, olha isso, que informação super nova. Até os 7 anos de idade a gente vive as melhores experiências, as melhores representações que vão ditar a nossa vida mais para frente. Isso são estudos já comprovados pela epigenética, pela constelação familiar, por várias outras vertentes da psicologia transpessoal e também das leis naturais biológicas. Então, assim, tem muito estudo falando de embriologia, então como afeta esses estresses na nossa vida e como é tóxico viver com eles. Então vamos viver uma vida sem ansiedade para ela não intoxicar de tanto hormônio negativo, com tanta negatividade na nossa vida, se faz sentido. Se você conhece alguém que tem ansiedade, eu vou falar os 5 passos, os 5 ingredientes básicos para a gente controlar essa ansiedade no nosso dia a dia. E muito tem a ver com respiração, porque se o sistema nervoso de alerta é ativado numa situação de estresse, que eu fui pega de surpresa, que é uma situação impactante, inesperada na minha vida, e eu vivi com aquele sentimento de solidão, imagina só, a pessoa que está do lado, de repente, que é meu irmão, ele não viveu tudo isso da maneira que eu olhei, que eu senti. Então a emoção que colou em mim não colou na pessoa do lado. Essa é muito a percepção de cada um, né? Quando o psiquismo de cada um vai vivendo aquela situação. Então é bem importante que a gente saiba controlar, saiba dar dicas disso para outras pessoas e que seja bem importante a nossa missão aqui nesse mundo, aquela missão em que a gente se sente útil, né, nesse momento trabalho que dignifica a gente, ou é uma situação que a gente gosta muito, que seja prazerosa de ser vivida, para a gente ter aquele up de sair da cama, aquela motivação, aquela dopamina, que os hormônios de estresse acabam ao longo da nossa vida nos deteriorando tanto. Então isso se faz importante sim na avaliação, eu vou cavucando na biografia da pessoa até achar o que realmente gera a preocupação dela, porque gerando a preocupação eu vou conseguir entender a forma que ela olha o mundo, a forma em que ela entende o que a outra pessoa faz ou fala, né? Então é bem importante. Então assim, a ansiedade, ela é a fase de alerta que pode ser reativada a qualquer momento. Se ela não for recuperada, se o organismo não recupera, ela fica reativando isso no nosso corpo. E pode ser em relação à minha imagem corporal, pode ser em relação aos medos que eu já disse, uma pessoa megalomaníaca que só que ela sente o toque, né, aquele sistema de organização muito intenso, aquele chefe que só pensa no trabalho. Então tem muitas formas de ansiedade, né? Então a ansiedade no dicionário, como eu disse no começo, quer dizer aflição física, emocional, que o corpo vive essa aflição e essa angústia, essa agonia, uma insegurança muito grande, então uma preocupação muito intensa do que os outros acham de mim, do que os outros vão falar de mim. Então tem muitas situações. Como você pode controlar essa ansiedade que pode acabar com você, pode te trazer insônia, pode trazer muitas situações ruins para o seu corpo. A primeira delas é trabalhar a respiração. Então, muitos já se falam e já conhecem a meditação. Mas eu não consigo meditar, eu nunca meditei. O simples fato de você tentar respirar consciente já é o bastante. Mas se você confiar que estudos já científicos comprovados falam de uma respiração cíclica, eu vou te passar agora, pega o caderno, pega uma caneta e um papel e anota. Às vezes parece difícil, parece um pouco esquisito, mas ela traz uma tranquilidade muito grande. Libera realmente uma tranquilidade já no primeiro ciclo que você for fazer dessa respiração. Já libera esse estresse e você consegue liberar essa ansiedade daquele momento, tá? Então é assim, você tampa uma narina e você vai tentar puxar o ar por uma narina. Depois você vai fechar e o ar vai sair pela outra narina.
nessa mesma maneira a narina puxa novamente o ar e você solta. Isso a gente vai fazer 4 vezes, sem pausa. Pausa e faz mais uma vez. Se der para fazer 4 séries, vai ser perfeito. Que aí é uma situação de emergência, que às vezes a pessoa tá, um caso de urgência, como eu falei, se você reviveu um assalto, se você teve sempre a memória de um sequestro, quer dizer, você realmente viveu um medo frontal, né, que a gente fala, é um medo que você viveu na cara, assim, na frente. Então é um medo identificado. Esse é um dos piores medos, porque gera uma urgência, gera uma crise de ataque cardíaco toda hora, falta o ar, falta concentração, gera muita angústia. A pessoa às vezes fica até com uns toques, por exemplo, de ficar sempre achando que tem alguém perseguindo, né? Então é bem complicado, a gente precisa tratar. Tem esse tratamento que a gente faz online, então é bem tranquilo, um ambiente seguro, a gente só precisa de uns fones de ouvido e uma internet boa, nada mais, é bem simples. Falar, mas se eu vou me abrir online, gente, é super confortável. Tenho feito muitas nesse período de quarentena, tenho ajudado muitas pessoas a sair dessas crises e achar mesmo por que elas estão. Seguir dicas valiosas da doutora Andréia, né? Então vale muito a pena. A gente precisa aí de umas 3 sessões intervaladas de 15, 20 dias e é bem bacana. Mas no caso de ser presencial também faço. Enfim, e vamos falar da respiração cíclica. Vou fazer com vocês. Pegaram papel e caneta, se tiver alguém para avisar, chama aí no aviãozinho, vamos trabalhar todo mundo junto aqui para jogar fora e liberar essa ansiedade. Então, essa aflição do seu corpo, boa noite a todos. Vamos controlar essa ansiedade. Qualquer perguntinha, qualquer coisa a mais que não tenha ficado claro, eu tô super disponível para um bate-papo no direct, tá? E fiquem à vontade. Então, vamos fazer junto, ó, respiração cíclica para tranquilizar já no primeiro ciclo, mas quero que vocês façam 4 séries. Então, são 4 vezes, tá? Então, vai ser assim, ó. Puxa o ar por uma narina, soltou o ar pela outra. Por essa mesma narina, puxo o ar e solto pela outra narina. Puxo, solto. Puxo, solto. Puxo, solto. Legal, pausou. Essa foi uma série. Vamos fazer mais 4 séries. Olha lá, ó. Ok? Mais uma série, 4 vezes, certo? Narina puxa, narina solta. Narina puxa, a outra narina solta. Então, comprovado cientificamente que tranquiliza e libera a ansiedade. Tá? Terceira série, ok? Todo mundo comigo? Quem não estiver entendendo, pergunta, tá? Tô super disponível. Muito importante essa respiração cíclica. Tem algumas psicólogas, e lembrando, o meu tratamento não é psicológico, é biológico, é lógico. Então, assim, o que o cérebro capta é a função do órgão, do tecido, do músculo ou do movimento, tá? Então não tem nada, mas assim, como a gente trabalha junto com constelações, com psicólogos, eu peço para a pessoa procurar uma terapia depois, tá? Porque comigo é terapia breve. Em 3 sessões vamos acabar com isso. Se ficar, é porque tá bem, assim, o looping da sua vida tá bem intenso ainda, você precisa mudar algumas outras coisas que podem demorar mais tempo. Mas só de você ter a consciência da informação, da origem de onde tudo começou, já é bem importante. Então, ficou claro essa respiração cíclica, uma respiração em que você tem uma tranquilidade, ó, já tô tranquilinha. Não sei quem fez comigo aí, mas ó, tô tranquilinha. Vamos para a última série, então, ó. Puxou uma narina, soltou a outra. Puxou essa narina, soltou na outra. Puxou, soltou. Puxou, soltou. Puxou, soltou. Mais uma, soltou. Ah, faz aí, ó. Faz antes de dormir. Se vocês tiverem insônia,
acordarem aí pelas 3 da manhã e acham que é normal. Então, ó, pode fazer antes, tá? A pessoa, ai Andréia, e se eu tiver crise do pânico? Já, quer dizer, essa ansiedade passou do ponto, ela já tá lá em cima, ela já tá bem avançada. Tem uns alertas, que é você bater nos 2 lados do seu corpo, tá? De cima a baixo, antes de fazer essa respiração, tá? Então vai batendo, ó, bate dos 2 lados, ativa os 2 lados do corpo, até embaixo, até as pernas, tá? Pode puxar rápido a respiração, puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta, aí durante 1 minuto, ou puxa e solta pelo nariz, tá? Mas se der para controlar, essa respiração cíclica, que é fechando a narina, é a mais indicada para ansiedade. Vamos para o segundo passo, o segundo ingredientinho bacana da ansiedade, qualquer tipo de ansiedade. Você viu quantas ansiedades eu tenho? É só um rótulo, gente. É a história da vida de vocês que importa, sempre. E a sessão se torna tão gostosa para vocês porque vocês estão revivendo a sua história, né? Eu passei um turbilhão de emoções e experiências durante a minha vida, algumas dramáticas, em que elas se escondem embaixo de um tapete e que acaba que sempre me faz mal, ou eu vou ficando mais velha e isso vai vindo à tona cada vez mais forte, tá? Então vamos para o segundo passo. Se ainda não avisou o familiar ou amigo que tem ansiedade, chama aí no aviãozinho, parece um aviãozinho de papel, chama aí, compartilha com todo mundo. Tô ativa no direct para qualquer dúvida, tá bom? E o segundo passo, gente, é ter segurança na vida pessoal, material e de vida. Eu não posso estar sentindo risco de vida. E aí o risco de vida, não sei se vocês me entendem, que financeiro também é visto como um alimento. Então, risco de passar fome ou risco de falência. Então, é importantíssimo que eu tenha uma segurança financeira, que eu resolva isso o mais rápido possível. Ah, Andréia, mas essa fase está muito difícil, gente. O que eu falo sempre nas minhas lives? A gente cria a nossa própria realidade. Então, se você está vivendo achando que está todo mundo não consumindo, não fazendo nada, está muito errado. As pessoas estão afoitas para consumir. Então, você cria um novo produto, um infoproduto, cria um curso, cria um grupo de meditação, cria qualquer coisa. Nós somos feitos do Criador, então a gente consegue, Ele deu isso para nós, a nossa criatividade. Então a gente só precisa entender essa segurança. Então a segurança material é uma das coisas que deixam as pessoas mais ansiosas, né? A perda desse alimento. E alimento dito como um alimento é o financeiro também. Então a falta de segurança material traz muita ansiedade para a pessoa. Ela fica em verdadeiras crises de pânico. Então mudar essa realidade o mais rápido possível é essencial para a pessoa sair de uma crise de ansiedade muito grande. Então, se a pessoa está vivendo essa realidade, ela precisa de ajuda, ela precisa entender que tem saída, o mundo é feito de infinitas possibilidades e ela só precisa enxergar essas escolhas e essas oportunidades, ok? Então, a terceira é o relacionamento com as pessoas. Não sei se vocês lembram dos medos que eu falei no começo. Então, somos feitos de 6 medos fundamentais, que é o medo da sobrevivência. Então, a gente não pode correr ou sentir que a gente corre risco de vida. E a gente não pode se sentir abandonada e a gente não vive sem ser em bando. Nossa necessidade natural e biológica é como a dos animais, a gente vive em bando. Então é necessário que a gente tenha relacionamento com as pessoas, essa falta de relacionamento leva a uma inflamação. Tem vários artigos de 2020 saindo sobre solidão, que solidão é inflamatória. Então eu tenho algumas pacientes que vivem em reais solidões. Então assim, a solidão, o não relacionamento com as pessoas leva a uma situação inflamatória e bem grave, e isso aumenta muito o risco de ansiedade. Não sou eu que estou falando, tá? É estudo científico comprovado, já que
O ser humano precisa de relacionamento com outros seres humanos, tá? Então é como os animais mesmo, é instintivo, é arcaico, é primitivo, dê o nome que for, mas é importantíssimo que ele se relacione, que ele abrace, que ele tenha o toque afetivo. Como a gente não consegue muito ainda, daqui a pouco a gente já vai conseguir, a gente precisa tratar isso de outras formas, que seja no virtual, mas que a gente sempre esteja em contato com os nossos amigos, familiares, conhecidos e outros tantos. E um campeão aí de audiência de ansiedade é a mágoa, é o ressentimento, é o como a gente não se perdoa, ou como, ai meu Deus, eu deveria ter feito daquele jeito, por que que eu não fiz? Ai, eu deveria ter agido dessa forma, porque não agi, eu deveria ser mais, e assim você fica se cobrando o tempo inteiro e se massacrando. Então o melhor é se amar, é se conviver, é se abraçar, é se acolher e ter esse toque com você mesmo, esse cuidado, né? Então, assim, de repente, escreve ali uma carta, escreve o quanto você precisa desabafar de uma situação, né? Então, presta atenção o quanto você não se massacra, né? O quanto você não tá se machucando também, guardando todo esse rancor, essa mágoa e esse perdão dentro de você, tá bom? E o segundo é perguntar para você mesmo o que te faz feliz. Lembra daquela realidade? Então, assim, separar uns segundos do seu dia para escrever ali no papel, desenhar o seu sonho. Qual é a vida que me faz feliz? Porque se eu tô ansiosa é porque eu não tô feliz vivendo assim, com essa pessoa ou desse jeito, né? Então, assim, eu não tô feliz. E as pessoas têm preguiça de olhar para os seus sonhos, as pessoas têm preguiça de olhar o que elas fazem feliz. Então, é muito importante para o seu bem-estar físico, emocional e mental que você esteja realmente fazendo o que te faz feliz. Então, coloca ali, gasta um tempo, não tenha preguiça de gostar de você, não tenha preguiça de se amar, né? Coloque o que te faz feliz e anota no papel, anota bacaninha, não se acomoda não deixa ser levado por essa onda da vida e viver um dia atrás do outro sem uma missão, sem um propósito, sem entender por que você está aqui, ou sem entender o que te faz realmente feliz, né? Então, corre atrás da sua felicidade. A sua felicidade começa hoje, não é no passado que está preso e não é no futuro, é o agora, é o estar presente agora, liberando seu processo criativo e liberando sua melhor realidade, ok? Espero ter ajudado todos, que tenha sido uma live gostosa para todos. Eu gosto de fazer lives curtas para não ficar cansativo, mas só para... Tem coisas que a gente não consegue colocar nos posts, que a gente tem muita informação para dar e que não fique uma maneira cansativa para todos. E qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, eu estou no direct, pode ficar à vontade de questionar qualquer assunto relacionado às leis biológicas. Eu sou apaixonada por ajudar o ser humano a se conhecer, a entender por que ele está doente, a entender por que ele está sentindo isso hoje. E é muito importante que você também saiba, né? Você tome conta da sua real história, conheça o seu corpo, conheça a sua mente, conheça o porquê você está sentindo isso. Se você conhece esse novo paradigma, né? Se você tem essa outra visão, essa outra lente sobre tudo que você está sentindo, você consegue ser o dono da sua própria história, o dono do seu próprio destino. Não é o gene, não é a genética que vai definir quem você é, tá? E você tem alguma coisa dos seus pais, você traz essa memória, mas é 5% só. O resto é com você. A sua história você cria, é todo dia, todo instante. Enquanto você inspira, você tem uma missão aqui. Só falta você descobrir por quê, ok? E conheça meu programa de terapias online, em que com 3 sessões a gente consegue descobrir essa raiz do que você está sentindo e o que te levou a ficar sentindo tudo isso hoje. E além de tudo, você vivencia uma nova sensação física para o seu corpo e uma nova experiência. E daí começa a sua nova realidade, ok? Um beijão a todos e fiquem com Deus!